Fala galera, estamos aí mais uma vez, mais um vídeo aqui no AllNerd e hoje galera, falei sobre Stranger Things. Sim, chegamos ao final aí de Stranger Things, nesse vídeo darei detalhes, teorias, né, do que pode acontecer nos últimos 4 episódios de Stranger Things. Então fica aqui no AllNerd que vai ter todos os detalhes da última temporada de Stranger Things. Então roda o vídeo, eu tô ansioso. Galera, para a gente falar sobre os Stranger Things, nós temos que entender a 4ª temporada e os primeiros 4 episódios, né, que já meio que estava escrito do que ia acontecer. Primeiro, eu achei que os irmãos Duffy enrolou bastante para lançar esses 4 primeiros episódios. Para mim, eles enrolaram, porque a última temporada de Stranger Things foi em 2019, se eu não me engano, 2019, 2018, né, por aí. E eles não tinham uma ideia, mais ou menos, do que ia ser a 5ª temporada. Então eles enrolaram, deixou a gente ansioso esperando para ver o que já havia, o que já estava escrito ali, né, mais ou menos, né, entre os 4 primeiros episódios. Né. Beleza. Todos eles estão bem maduros, vocês viram aí que os 4 primeiros episódios mostrou, né, todo mundo bem crescido. É claro que deu um toque de realidade a mais no que Hawkins estava acostumado, porque toda temporada, eu acho que da primeira até a 4ª temporada, o último episódio, né, que eu acho que o último episódio da 4ª temporada foi o início da 5ª temporada, mostrou Hawkins ali dentro de uma realidade paralela, onde monstro realmente não existia, né? Normalmente não existe para eles, né? Depois do último episódio da 4ª temporada passou a existir um mundo paralelo, um mundo invertido, onde as pessoas começaram a deduzir coisas e a criar teorias do que estava acontecendo ali entre os colegas do Dustin, do Lucas e tudo mais. E, cara, ficou uma coisa meio confusa. Na 5ª temporada nós temos um toque de realidade, onde Hawkins está se preparando para o mundo invertido, onde tudo estava exposto, onde realmente as pessoas que tinham que pagar estavam pagando ali aos poucos, né, que seriam os militares, né, os russos e tudo mais. E a equipe ficou bem madura em relação a isso. A comunicação entre eles ficou, acho que, bem família, né, pelo que eu vi na 5ª temporada, né, e tudo se mostrou aos poucos. Eu acho que foi essa ideia que os irmãos Duffy estavam planejando. Beleza, vamos juntar tudo ali, né, e vamos mapear como é que vai ser os 4 primeiros episódios. Começando com o Will. Já sabia que o Will ia fazer isso, algo do tipo, ia estar envolvido, ia estar ligado com o Vecna, com alguma coisa, porque o Will, desde a primeira temporada, é um cara que tem sentido coisas do mundo invertido, né, e sempre foi muito curioso, né, o que ele realmente estava sentindo. Porque, para mim, eu acho que toda a trama do Will acabava ali na 2ª temporada. Só que não. Até o final, a galera foi ali falando que o Will poderia ser um impostor, um tal vilão da 5ª temporada, que eu já não acho, né, que ele seria um vilão da 5ª temporada. Porque se a gente for matar o Will como vilão, acabou a série. Foi o que eu falei nos meus stories lá no Instagram. Então, assim, não dá para deduzir coisas, né? Não dá. Né? O Will é uma peça-chave. Foi o que eu sempre falei. O Will, ele é uma peça-chave entre o mundo invertido e entre os amigos. É claro que ele pode ser manipulado para tais coisas e ele pode ser uma vantagem para tais coisas. Então o Will é uma chave ali para isso acontecer. É claro que existe algo ruim dentro do Will, né, que o manipula para ele entregar os amigos. Só que também há uma vantagem. Nós descobrimos nessa 5ª temporada que foi uma das melhores cenas, né, de Stranger Things. Então, assim, há uma vantagem muito grande do Will Byers. Né? Então, assim, não vamos já entregar o Will como vilão. Porque eu acho que tem muita coisa ainda a rolar, muita coisa para acontecer, e ele ainda tem um planejamento, algo ali que vai mudar a história, né, de Stranger Things. Até o final. Eu acho que isso ficou bem claro. Né? Então, começando com o Will, é isso. A Max, galera. A Max, ela tá na mente do Vecna, na mente do Harry ali, só que um mundo paralelo, né? Um outro mundo paralelo. É inexplicável, né, como a Max está viva, é inexplicável como ela vai voltar, né, porque eu acho que essa foi a maior enrolação dos irmãos Duffy até o momento. Eles não tinham nada planejado e acabaram criando um mundo paralelo da Max, né, botando a Holly ali, que é a irmã mais nova, né, do Mike. Então, assim, ficou uma parada meio confusa, né, do que vai acontecer com a Max, como ela vai voltar, porque se ela voltar, cara, o Ed tem que voltar. Eu já falo logo, eu gosto muito do Ed, ele tem que voltar. Então, assim, ficou uma coisa meio confusa. Eu acho que isso que entregou a enrolação ali da série, mas ainda é inexplicável. Ainda há uma hipótese de como a Max vai voltar. Lembrando que a Holly está nesse mundo paralelo, né, e tudo indica, né, que esse mundo possa ser uma viagem no tempo. Eu falei sobre viagem no tempo, eu falei que pode haver uma viagem no tempo, porque lá na 2ª temporada, segunda ou terceira, acho que foi a 3ª, não, acho que foi a 2ª temporada, né, quando a Nancy ela vai para o mundo invertido,
ela encontra um diário dela, né, que era de uma data anterior, né, que ela já viveu no mundo normal. Então, assim, cara, há uma possibilidade de que o mundo invertido esteja no passado, né, e o presente seja vivido naturalmente no mundo normal. Isso ficou claro na minha cabeça. Então, possa ser que Hawkins tenha uma viagem no tempo. E isso pode trazer a Max de volta. É a única possibilidade que eu tenho de Stranger Things em relação a Max. A única possibilidade. Mike, galera, o Mike é um cara que, tipo assim, eu odiava o Mike. Olha, o garoto chato. O garoto, o garoto chato. De verdade. Mas essa última temporada o Mike me surpreendeu. Olha, foi um líder, né? Eu acho que o Will, mais uma vez, né, ali teorizando do que poderia ser a evolução do Mike, aconteceu. Nessa quinta temporada, para mim, um dos melhores foi o Mike. Ele liderou a equipe, ele soube manusear as coisas, sabe? Foi mais corajoso, foi um protagonista e tanto, né? Assim, não chega aos pés ali, né, do Will, mas, cara, vou botar 11 aqui embaixo e o Mike aqui em cima, velho. Pra mim, eu acho que foi o melhor ali da quinta temporada, né? Tirando aí, tirando aí a mãe do Will, né? A Joyce e o Hopper, que foram para mim chatos, né? Assim, os personagens que eram queridos na quarta temporada, queridos também na terceira temporada, que foi maravilhoso, e nessa última temporada tá entregando uma forma que tá chato. Muita cobrança, a Joyce parece que não muda, sabe? Eu sei que ela vive um trauma do filho dela, né? Ela vive um trauma, mas eu acho que a realidade no qual eles se encontram já era para ter despertado alguma coisa na cabeça da Joyce. Só que não, ela não muda, ela continua sendo aquela mãe protetora, aquela mãe chata, né? Então, assim, eu acho que o destino da Joyce é uma coisa aí que tem que ser revelada nesses últimos 4 episódios. O Hopper também. O Hopper também é super protetor. Eu acho que é o papel de pai deles, sabe? Assim, em relação às crianças, né? Só que, galera, olha, como evoluir, né? A Hawkins está dividida entre o mundo paralelo ali, o mundo normal deles, e o mundo invertido. Só que os dois não evoluem, né? Vou falar dos adultos. Os únicos que evoluíram, o único, na verdade, o único que evoluiu dos 3 ali adultos, que seria o Murray, a Joyce e o Hopper, foi o Murray, que foi útil nessa quinta temporada. É um personagem que eu já ia falar depois desses dois. Maravilhoso, maravilhoso. Desde a terceira temporada, né, ali com o Alexei, acho que é isso, Alexei é o nome dele, né, ele foi maravilhoso. Mais uma vez, útil. Né? O Murray é o cara que, tipo assim, ninguém espera nada por ele, mas ele parece ser útil, né, quando tem que ajudar a equipe, quando tem que fazer alguma coisa e tudo mais. Para mim, é um dos personagens maravilhosos. Agora eu vou falar aí da Trindade, que tá me irritando e que, tipo assim, eu acho que pode mudar alguma coisa, eu acho que possa ser uma teoria de que um dos 3 ali vai morrer. Nancy, o Jonathan e o Harrington. Harrington não, esqueci o nome dele. O Steve, né? É Steve Harrington o nome dele. Isso aí. Então, assim, os 3. Cara, tá muito Crepúsculo. Desculpa a referência magnática que eu tô falando aqui, mas, cara, olha a trindade sabe? Dessa galera. A Nancy parece que tá vendo no Mágico de Oz, não decide com quem ficar. Tá dividida entre o que é realidade e o que é romance, e isso tá me irritando, sabe? Eu acho que estamos numa temporada onde tem que ter um fecho, sabe? E eu não sei se a Nancy tá esperando um dos dois morrer, eu não sei o que ela tá esperando, né? Pra mim, a Nancy é uma menina que merece ter um protagonismo gigantesco depois de Stranger Things, né? Já tem possibilidades que os irmãos Duffy tenham uma ideia do que vai fazer depois da série Stranger Things. E a Nancy, ela pode ser, né, uma possibilidade, né? Pode ser uma repórter investigativa sobre coisas estranhas, e eu acho legal, né, investir nela. Só que eu acho que esse romance do Jonathan e do Steve tá acabando com tudo ali, sabe? Tá estragando a situação. Vamos amadurecer, galera. Já passou. Acho que o tempo de escolher já foi. Né? Apesar de eu gostar dela muito com o Jonathan ali, né? Acho que forma um casal ali bem diferenciado, além do Steve ser mais solto. Mas eu prefiro o Jonathan. Então, assim, eu acho que ela deveria se resolver. Personagens que, pra mim, talvez morra nessa última temporada. Né? Eu tô aí, eu acho que eu vou botar um top 4. Top 4? Top 4, né? Vamos lá. Começando aí com a Robin. Maravilhosa. Gosto muito da Robin e eu acho que ela merece, né, um protagonista também depois dessa série de Stranger Things, né? Com a Nancy ali, com a Nancy e tudo mais. A Robin, ela é inteligente, ela sabe acalmar as coisas, ela é comunicativa, ela é esperta. Então, assim, pra mim, ela morre. Né? É uma das possibilidades que eu tenho no meu coração. Não queria, mas ela foi chave pro Will. Ela foi chave pro Will. Então, assim, pra mim, ela morre nessa última temporada. Outro personagem maravilhoso que eu gosto muito,
o Dustin, né? O Dustin, pra mim, é um personagem que, tipo assim, desde a primeira temporada, foi o mais maduro, foi o mais legal, assim, entre eles. Ele foi o mais que se envolveu, foi o mais que, tipo assim, acreditou na loucura de que há um mundo invertido, há possibilidades lá fora. E o mais inteligente, galera, o mais inteligente é o Dustin. É o Dustin. E pra mim, o Dustin tá entre esse top 4, né, que pode morrer nessa última temporada de Stranger Things. Sim. Temos aí também a 11. Eu ia chegar nela, né, pra falar um pouco da 11, né, que é uma personagem que perdeu muito protagonismo nessa última temporada, tá mais devagar, né, claro, mais madura, né, mais madura, não tá escandalosa, porque a 11 é uma garota chata, né, garota legal, mas chata, né, e nessa última temporada ela tá mais madura, tá mais calma, tanto que ela calma ali o Hopper ali, ela sabe usar os poderes dela no momento certo, eu acho bacana isso. Ela não se assusta tanto, né, como antes, né, do fato de aparecer um monstro, ela perder os poderes, ela ficar assustada, escandalosa. Enfim, a 11 pra mim é uma das personagens que talvez, aí eu já deixo o meu talvez, possa morrer. Talvez, por se sacrificar com algo. Vocês viram aí, né, que, se eu não me engano, acho que foi na segunda temporada ela fechou o portal e ela quase morreu. Então assim, a 11, por ser bem limitada dos seus poderes, ela pode morrer nessa última temporada. Vou falar também sobre o Will. Sim, galera, o Will talvez também possa morrer. Como eu falei no início do vídeo, o Will ele tem duas possibilidades entre o mal e o bem, né? Só que para matar esse mal ele precisa fazer alguma coisa. Então assim, é capaz do Will, né, morrer. É capaz do Will morrer nessa última temporada aí. Galera, agora uma coisa que eu não entendi nessa última temporada foram as crianças, né? Vocês viram aí que o Harry, ele pegou algumas crianças, né? Crianças capazes de pensar, porque para mim, eu acho que o alto do protagonismo de Stranger Things foram as crianças, e eu não entendi o porquê. Eu não sei se o Harry quer repetir, né, do que o doutor fez, né? No caso seria o cenário das crianças que a gente viu da primeira temporada para cá. Eu não sei se ele quer repetir esse processo de dar poderes para as crianças, de treinar as crianças, de criar ali, né, um orfanato para as crianças. Eu acho que é mais ou menos isso que os irmãos Duffy estão pensando, né, para as crianças. Eu ainda não entendi qual é o mundo paralelo das crianças ali envolvendo a Max. Será que essas crianças já estão mortas, igual a Max? Será que essas crianças estão em um mundo paralelo onde esse mundo existe? Porque se você for ver aí, tem um detalhe muito importante. Esse mundo tem viagem no tempo, como eu falei. Né? A Max é um paradoxo, é alguma coisa que aconteceu, ela está na mente do Harry, só que está além do tempo, né? Ou seja, fora de uma realidade. É mais ou menos isso que eu entendi ali no último episódio, como eu falei, tem viagem no tempo? Tem. Agora, essas crianças estarem presas com o Harry ainda é uma hipótese pra cima de mim. Galera, eu não falei, né, de dois personagens, né, que são importantes também, né, para esse protagonismo forte, que seria o Lucas, né, e sua irmã. Eu só esqueci o nome da irmã dele. Tá? Mas os dois, para mim, ali é como se tivesse a mente e a força. O Lucas, querendo ou não, ele é um bom soldado. Ele é o cara que dá o suporte. Para mim, na minha opinião, né? Não tô desmerecendo o Lucas, tá? Não tô, né? Apesar dele defender o Dustin ali, né? De uma quarta temporada que ele foi babaca, numa quinta que ele foi maravilhoso defendendo o Dustin. Então, assim, não tô descartando a capacidade do Lucas Sinclair, né? Mas o suporte dele para determinadas coisas pequenas, né, no que tá faltando, ele atende muito bem, sabe? Então, para mim, o Lucas é como se fosse um Murray da criançada ali, sabe? Da galera que ajuda as crianças, que seria ali o Dustin. O time, vocês entenderam, né? O Lucas é o cara do suporte. E a Angela, é a Angela o nome dela? Eu não sei o nome dela. Eu não sei, eu não me recordo. Mas a irmã do Lucas, ela é inteligente. Cara, ela consegue pensar em possibilidades do que vai acontecer, sabe? Querendo ou não, ela não pode ter o suporte que o Lucas tem, mas ela é como se estivesse no nível do Dustin ali, sabe? Em uma outra geração, que se você for pegar aí, primeira geração seria ali os três adultos, depois vem os adolescentes, né, que seria ali o Jonathan, o Steve, a Rob e a Nancy, vem as crianças e depois vem, né, os pequenos, né, a Holly, a irmã do Lucas, né, uma outra geração, uma outra cabeça. Então assim, tu imagina pegar ela e colocar no patamar do Dustin como criatividade, como inteligência. A irmã do Lucas tem isso. Então eu vejo uma mistura de força e inteligência quando mistura ali o Sinclair, né, que seria os irmãos, né? Então para mim, eu não falei deles, né, mas o protagonismo dele fica meio a meio, regular e lá em cima, né? Mas eu acho que pode ajudar muito, né, nesse desfecho da temporada final de Stranger Things. Galera, essas são as minhas teorias. Já joguei as minhas cartas. Eu ainda não sei, né, o que vai acontecer, né, nos últimos 4 episódios, mas se eu ver o primeiro, talvez eu tenha uma noção
né, do que vai rolar. E eu vou fazer vídeo falando sobre isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho e segue a gente lá no Instagram. Tamo junto, valeu!